Olá, quinto ano. Hoje nós estamos começando então um novo capítulo, capítulo 12. É o último capítulo então da nossa apostila e vamos falar na página 112, vamos falar sobre o solo e seus problemas ambientais nesse capítulo, último capítulo, tá? E nós vamos ver hoje sobre as características do solo. Então, vamos assistir a aula e vamos ver o que tem para nós nessa tarde. Então, hoje nós vamos ver sobre as características do solo. O solo ou a terra é de fundamental importância para todas as atividades humanas. É nele que as águas da chuva se infiltram, permitindo o abastecimento do solo, no lençol freático, que dão origem então às nascentes, mantendo assim o ciclo hidrológico em seu funcionamento natural. Então é através do solo que a água da chuva ela se infiltra, vai até lá no fundo, nos lençóis freáticos, E então elas dentro ali do solo, como se fossem as veinhas da terra, ela vai dar origem então às nascentes. E nisso é que mantém então o ciclo da terra em funcionamento normal, Toda a água que nós precisamos, que se encontra no solo, um dia ela vai sair, vai evaporar, vai voltar em forma de chuva e vai continuar esse ciclo, tá bom? É no solo que estão fixados os vegetais, como florestas, gramíneas e arbustos, fonte de alimentação e abrigo para animais e também seres humanos. É sobre ele também que construímos cidades, cultivamos produtos agrícolas, mantemos pastagens e o gado. Tantas coisas nós fazemos sobre o solo. Já pensou se a gente morasse em cima de uma pedra, por exemplo? Um solo rochoso ou um deserto? O que nós conseguiríamos plantar e cultivar? Como é que seria a nossa vida se não fosse dependente então da terra? Seria bem difícil, não é mesmo? Nós vemos então algumas partes aqui da Terra e você pode ver no seu livro, na página 212, onde nós vemos então as camadas da Terra, O solo faz parte da camada mais externa da Terra na superfície da crosta terrestre. Então nós temos ali a parte bem superficial, que é chamada crosta terrestre. Aí temos uma parte mais amarelada ali, que se chama manto. E depois lá no meio da terra, no centro, lá aquela parte mais laranja lá dentro, se chama núcleo. Lá é laranja, porque já é cor de fogo, lá é onde tem as lavas de vulcão, lá dentro. Mas nós vemos ali, então, no nosso livro, do ladinho, uma camadinha como se a gente tivesse cortado o solo e nós estamos ali vendo, então, a parte da terra. Nós temos ali a parte das gramíneas, então ela está ali toda divididinha, tá? Horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R. E nós vamos ver então como é que funciona todas essas camadas ali, tá certo? A parte mais profunda, a parte que tenha mais as pedras e vai subindo até chegar ao solo mais macio, aonde acontece então as plantações, a raiz se infiltra para pegar então a absorver os nutrientes da terra. Devido à sua importância, o solo tem sido usado intensamente ao longo da história. Entretanto, quando as atividades humanas são praticadas sem o devido cuidado, o solo sofre degradação e deteriorização. Então acontece que o homem não cuida, acaba de repente jogando lixo, não preservando, mantendo plantações, árvores, que faz com que absorva mais, retenha mais água, Se o solo tiver nada, se não tiver nada de plantação, o solo vai ser seco, arenoso, não produz nada. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado, não jogar lixo. Se for jogar o lixo, tem que ser jogado de uma forma adequada, separada, do orgânico, aqueles que entram em decomposição, contra os outros que poderiam ser recicláveis, Então, nós temos que ter essa devida consciência de saber o que nós colocamos e o que nós retiramos do solo. Você sabia que o dia 5 de dezembro é considerado o Dia Mundial do Solo? Dia 5 de dezembro, tá vendo? Todos os anos é comemorado o Dia Mundial do Solo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura lembra que o solo de qualidade é fundamental para garantir a produção de alimentos no mundo e manter a vegetação nativa
de cada bioma do planeta. Então, é preciso que nós cuidemos do nosso solo, tá? Porque além da produção do alimento, nós temos que cuidar então do bioma, de todas as espécies da natureza, né? Que geram a partir da terra. Vamos então ver a número 1. Após analisar o texto e as imagens, escreva sobre a importância do solo para os seres humanos, tá? Nós vimos então que o solo é muito importante. O solo, na verdade, é a base sobre a qual se realizam todas as atividades humanas, tais como agricultura, pecuária. O que é a pecuária? A criação de gado, né? Em cima, onde tem pastagem, o gado come, se alimenta, né? Então, as atividades são agricultura, pecuária, também serve de substrato para a fauna, flora silvestre, abriga os recursos minerais de todos os tipos, tais como água, petróleo, as rochas, tudo isso, ele é então armazenado ali no solo, na terra, né? Um solo saudável caracteriza-se por apresentar na sua camada mais superficial elementos com origem orgânica, ou seja, restos de animais e plantas em decomposição que servem de alimentos para as minhocas. Os restos alimentares eliminados pelas minhocas produzem um material orgânico denominado de humus, responsável pela fertilização do solo. A terra saudável também contém mais minerais e água. O conjunto dessas condições favorece o desempenho e o desenvolvimento adequado dos vegetais. Então, às vezes nós vamos numa casa de agropecuária para comprar algum tipo de terra para plantar, fazer um canteirinho, alguma coisa, eles perguntam: você quer humus? Você quer uma terra preta? Você quer uma terra? Que tipo de terra que você quer? Né? Então, esse humus é uma terra onde foi criado minhocas, né? Essas minhocas, as fezes, os restos dela, né? Elas transformam isso daí em fertilizante, né, para o solo. Então, os restos, né, que os dejetos da minhoca, elas acabam então fazendo esse fertilização, esse combustível que faz crescer, né, com bastante saúde as verduras, as flores, enfim. Então, um solo bom, além de conter condições que as minhocas queiram e seja um solo fofinho, né? As minhocas não conseguem viver em um solo que seja um torrão, duro, seco, né? Então, lugar fofinho, que as minhocas consigam entrar e também favorece, então, as condições de entrar a água, tudo isso, né? Os sais minerais, tudo isso faz parte de um solo saudável. Então, um solo doente ou impróprio para o cultivo agrícola é aquele que, nós vimos então aquele que é bom. Agora nós vamos ver um impróprio, que não dá para fazer a agricultura, plantar nada nele. Vamos ver as características? Primeiro, perdeu sua camada superficial, composta por nutrientes orgânicos e micro-organismos benéficos. Então, um solo que perdeu todos os nutrientes, tá? Na camada superficial. Ela está compactado, endurecido, por não mais possuir matéria orgânica como raízes, micro-organismo, e que dificulta a infiltração e retenção de água da chuva, fundamental para o reabastecimento dos lençóis freáticos. Então, mais um problema é aquele solo achatadão, igual a prof falou, né? É aquele bem compacto, um torrão seco, né? Não entra a chuva, né? A chuva bate ali e escorre ao invés de penetrar. Outra característica também no solo impróprio tem suas camadas inferiores expostas ao processo erosivo, especialmente nos causados pela chuva. Então, quando a chuva passa, que leva toda aquela camada de terra solta por cima e fica só aquele durão embaixo, aquela camada que não está exposta, aquelas mais inferiores, as mais internas, aquelas lá que ficam expostas, elas não são boas para o cultivo, né? Mais um, que apresenta em seu pH, ou seja, está muito ácido ou pode interferir na fertilidade das plantas, né? Então, o seu pH não esteja adequado. E também aqueles que recebem substâncias contaminantes,
como resultado de lixos de todos os tipos acumulados por ele, principalmente nas cidades. Então, esses tipos de solo, eles não são favoráveis para que sejam plantados ou produzido algum tipo de alimento ou alguma espécie para a vida, né, humana e animal. Faça um passeio com seus colegas e professor para observar o solo da sua escola. Se nós formos ali no solo da escola, a gente pode perceber que não é um solo muito bom, ali na grama principalmente, porque foi assim um resto de construção, onde eles trabalharam bastante. Agora, eles tiveram que plantar lá, preparar a horta. Lembra que nós temos a nossa hortinha? Para aqueles que não foram na escola ainda, para vocês saberem, a nossa hortinha já está produzindo tomate, já foi tirado tomate, tem couve, tem tempero verde, já foi plantada alface, mas tudo isso porque foi preparado um solo, né? Foi feito várias coisas para que ele voltasse a produzir, tá bom? Então, letra A, o que existe sobre ele ou mesmo embaixo dele? E marca a resposta. Isso daí você pode fazer também em sua casa, se você morar em uma casa que tiver, então, um quintal, você pode ver e analisar o solo. Então, pode ser cultivo, pode ter, né? Cultivo de hortaliças ou outros vegetais. O solo está visível, sem vegetação, tem calçamento, prédios ou construções. Tem estacionamento, tem praça de parquinho, quadra de esporte, canalização de água potável. Tudo isso você pode analisar. Aqueles que estiverem em casa vão analisar em casa. Aqueles que estiverem na escola vão poder analisar na escola, tá certo? Letra B. Há outros elementos visíveis no solo que não foram apontados nos exemplos acima? Quais? Aí você vai poder verificar, né? Se tem fonte de água, se a área está coberta por asfalto, se de repente tem uma quadra, tem um campo, se ela tem piscina, se outros espaços, né? E você poderá escrever então o que tem no espaço que você observou. Letra C. Observe as características superficiais do solo escavando com uma enxada ou uma pá e note se ocorre a presença de materiais orgânicos, como o resto de folhas, de humus produzido por minhocas, e escreva o que você encontrou. Então, se você mora em uma casa, você pode ir lá no quintal da sua casa e verificar, dar uma cutucadinha lá embaixo de alguma planta, um vaso de flor, alguma coisa, e veja se existe, né? Se está macia a terra, se tem minhocas e tal, você poderá constatar. Letra D. Se houver alguma área de solo exposto sem vegetação alguma, analise as suas condições. O tamanho do terreno afetado, a cor do solo, limpeza da área, alterações externas causadas pela água da chuva e escreva então as suas conclusões. Você vai perceber na letra D se de repente os solos que perderam sua vegetação original pode apresentar. Será que pode apresentar deslocamento do solo superficial que teve erosão? A água da chuva passou e deixou só aquela camada parecendo um cimento tão duro? Será que teve transporte desses sedimentos pela água? Será que teve compactação ou formação de buracos e sulcos, entre outros, né? Ficou aqueles buracos, aquelas valetas que a gente chama, né? Você teve isso na sua casa ou de repente na escola? Você poderá então, ou no sítio dos seus avós, faça as atividades e depois escreva tudinho o que você observou no solo em que você escolheu para observar, tá bom? Boa aula para você e até mais!